Mateus, capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tema receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher, contudo não a conheceu, e quanto ela não deu à luz um filho, e a quem pôs o nome de Jesus. Eu anotei aqui, irmãos: Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha só. Irmãos, Jesus, o próprio Deus, ele deixou a sua coroa de rei e o trono dele para vir para essa terra. E sobre José aqui, ele pensou besteira: será que Maria me traiu? E então, olha só como Deus trabalha. O anjo de Deus abriu a visão de José, abriu o entendimento de José, e José ficou calmo. O anjo de Deus falou para o José que o que estava acontecendo é sobrenatural. José compreendeu o sobrenatural. Após o anjo ter abrido ali a visão dele, ele entendeu o sobrenatural. Olha só. Porque antes a visão dele estava no terreno, no natural. O anjo de Deus, presta atenção, o anjo de Deus, aquele que é enviado de Deus, ele serve para abrir as nossas visões. Ele nos dá o entendimento para compreender o sobrenatural de Deus. Entendeu? Pois bem, vamos para Mateus capítulo 2, versículo 10 e 11. Glória a Deus! E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, pois prostrando-se, o adoraram e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Glória a Deus! Eu anotei aqui, irmãos: quer um encontro com Jesus? É uma pergunta. Os crentes de hoje em dia estão muito frios. Sabe por quê? Porque a maioria deles encontram dificuldades em tudo. Põe desculpa para tudo. Para ir para um estudo, para ir para os cultos. Põe dificuldade em tudo. Mas para fazer suas vontades,
eles não colocam desculpa, eles não encontram dificuldades. Pois bem, esses magos aqui não colocaram desculpas, não colocaram dificuldades para ter um encontro com Cristo. Não. Até eles chegarem ver Jesus pessoalmente, enfrentaram muita coisa, mas eles não desistiram. Os crentes de hoje desistem. Muito bem, Deus revela para quem Ele quiser. Sim. Aquela estrela era Deus dizendo, falando para eles: olha, estou nesse mundo. Eu estou ali naquele menino solene. Deus se revelou. Então os magos ficaram muito felizes, se encheram de júbilo. E quando entraram, eles se ajoelharam e deram o melhor deles. Hoje os crentes não dão o seu melhor. As pessoas não estão dando o melhor para Deus. Estão dando o resto, qualquer coisa. E Deus, Ele derrama lágrimas. Deus, Ele fica triste com isso. Os magos se ajoelharam e deram o melhor para Deus. O que Deus está falando aqui? Deu o seu melhor. Não dê qualquer coisa. Deus é Deus. Deus é santo. Ele quer o seu melhor. Os magos sabiam que aquele menino vinha do Espírito, vinha do sobrenatural. Os magos sabiam que aquele menino não era terreno, mas era Espírito, vinha do Espírito. Era o próprio Deus vestido de ser humano. Compreenderam? Glória a Deus. E agora, João 3, 16 até o 21. A missão do Filho e o amor do Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito, Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Tá bom. Pois bem, o amor do Pai. Deus amou o mundo. Deus, Ele deixou lá o seu trono e veio para essa terra, se vestiu em um corpo humano. E então Deus nessa terra começou a fazer os milagres dele, e começou a se revelar como Deus, e ele demonstrou o seu amor, né? Como eu já falei aqui no início, Deus, ele veio aqui para nos ensinar a andar e falar como Ele, a ser igualzinho a Ele. Mas o que acontece? Deus já sabia quem ia aceitar Ele e quem ia rejeitar Ele. Então,
Quem não crê em Jesus Cristo já está condenado. Quem não aceita Jesus em sua vida, no seu coração, já está condenado. O julgamento é este: que as pessoas preferiram ter uma vida de pecado. Porque uma pessoa, quando tem uma vida de pecado, ninguém sabe de nada, mas Deus sabe. As pessoas escondem, não querem que suas obras sejam manifestas, expostas. Estão em trevas, ninguém pode ver nada. Mas quando alguém se converte, as obras são manifestas, são expostas. Quem está em trevas aborrece a luz. Enfim, Jesus veio para tirar o pecado do mundo, mas nem todos queriam Jesus Cristo. Jesus veio para tirar o pecado aqui, de dentro, aqui no coração. Jesus, ele trabalha aqui dentro primeiro. Basta você deixar ele agir. Você tem que aceitar. Não rejeite Jesus. Aceite ele na sua vida. Deixe ele trabalhar em você. Agora vamos para Lucas capítulo 22, do versículo 14 a 20. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco para a Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora e diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Olha só, Jesus Cristo, ele estava ansioso para a ceia. Vocês podem até pensar, mas Jesus disse que não éramos para andarmos ansiosos por coisa alguma. Sim, ele disse: não ficar ansioso por coisas tão mínimas, tão insignificantes. Mas Jesus estava ansioso por realizar algo sobrenatural. Jesus estava ansioso por realizar algo vindo de Deus, sobrenatural, ok? Por realizar algo vinda do Espírito, ok? Isso aqui é a Páscoa, é a Páscoa. Muitas pessoas que se dizem cristãos, que se dizem crentes, muitas pessoas que já conhecem a palavra, elas compram para os seus filhos um ovo de chocolate com um coelho. Agora eu pergunto, o que o coelho tem a ver com a Páscoa? Não tem nada, um animal com a Páscoa não tem nada a ver. O coelho, onde é que o coelho bota ovo? Não bota. Então isso aí é coisa do mal. O mal quer ofuscar o brilho de Jesus, mas não consegue. Meu amigo, ensina para os teus filhos
para as tuas criancinhas que o verdadeiro significado da Páscoa é a cruz, o símbolo, a cruz. A Páscoa é Jesus Cristo. Toma aqui, meu filhinho, o pão. Se alimente do pão. Beba do sangue de Cristo. Ele é a verdadeira Páscoa. Ok? E agora vamos para Lucas, capítulo 23, do versículo 33 até o 46. A crucificação. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. O amor de Deus foi até o fim da vida de Jesus aqui na terra. Jesus voltou de onde veio. Ele voltou de onde veio. Havia dois ladrões ali do lado dele. Um perdeu a salvação e o outro foi salvo. No último suspiro, Jesus amou o mundo. O Pai amou o mundo. Jesus, ele se revelou ali como Pai, como Filho, ao mesmo tempo, um só. Pai, perdoa, tu não sabe o que faz. Aqueles pregos foram cravados na mão de Jesus e nos pés dele. Ele foi açoitado, ele foi roubado, e aquele sofrimento era para ser para nós, porque nós sim somos pecadores. Nós merecíamos aquela punição. Mas Deus foi tão bom conosco que Ele mesmo veio para essa terra e foi para a cruz do nosso pecado. Aí é por isso que vem aquela canção lá do Fernandinho: Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A ovelha foi para o matadouro, para o sacrifício. Cristo veio como uma ovelha e voltará como um leão, o Rei Leão. Agora, vamos para Lucas 24, 5, 6. Versículo 5 e 6. Quando ele ressuscitou, ele venceu a morte. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: Por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui mais, ressuscitou. Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. Nenhum dos outros profetas fizeram isso. Jesus foi o único que venceu a morte, o único que ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele vive. Porque ele vive, podemos crer. Jesus disse que bem-aventurados que não viram, mas creem.
Em Apocalipse, Jesus aparece, o próprio Deus se apresenta em sua forma real, glorificado. E ele fala: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus, ele se revelou aqui nessas palavras. Jesus, ele falou da seguinte maneira: eu sou Deus, meu camarada. Fui eu que fundei a Terra, o planeta Terra. Fui eu quem te criei. Eu sou o início, eu sou o fim. E voltarei para buscar a igreja, a noiva, que estará cheia do Espírito. Jesus é o próprio Deus. E ele está vindo aí para buscar, para arrebatar a igreja dele. Então, irmãos, aí está a mensagem. Quero desejar a todos vocês feliz Páscoa. Tá legal? Não se esqueça, a Páscoa é Jesus Cristo. Ensinem isso para as suas crianças, para os nossos adolescentes, amém? Para a próxima geração de jovens que estão vindo aí. Ensinem isso para eles, que a verdadeira Páscoa é o Senhor Jesus Cristo, é o próprio Deus. Então, que Deus abençoe e um forte abraço.